Depressão não é só tristeza. A depressão é uma doença grave. Muita gente, por desconhecer os sintomas, pensa que a pessoa com depressão só vive quieto e triste pelos cantos. Mas é bom reforçar que nem sempre ela se apresenta dessa maneira. E se eu te dissesse que a sua tristeza virou um dos negócios mais lucrativos do planeta? Um império bilionário construído não para te curar, mas para criar clientes vitalícios que ficam tão viciados em um remédio que não conseguem nunca mais viver sem. Os antidepressivos foram vendidos durante anos como a pílula da felicidade, mas documentos secretos, escândalos judiciais e dados escondidos mostram uma verdade muito sombria. Eles podem ter nos transformados em reféns químicos e são muito mais lucrativos do que são saudáveis. E no Brasil, a história é ainda mais contraditória. Se prepara, porque o que você vai ver hoje pode mudar sua forma de como você enxerga a indústria da saúde mental. Em 1987, uma substância chamada fluoxetina, mais conhecida como Prozac, foi aprovada nos Estados Unidos. A ideia do remédio era muito simples. O Prozac era basicamente uma pílula da felicidade, e com ele deu início a uma corrida de antidepressivos no mercado. Campanhas publicitárias brilhantes diziam que a depressão era causada por um desequilíbrio químico no cérebro, e que uma simples cápsula verde conseguiria corrigir esse defeito, subindo a serotonina do cérebro e te deixando feliz novamente. É a famosa pílula da felicidade. Parece bastante científico, não é? Mas aqui tá um detalhe: esse desequilíbrio nunca foi provado. Não existe um nível correto de serotonina no cérebro humano que te deixa subitamente feliz. O pior dessa história é que a indústria sabia disso e mesmo assim optou por vender a narrativa de que tomando uma pílula o seu cérebro vai ficar equilibrado quimicamente e você vai voltar a ser feliz. Um caso clássico de que vender essa história era lucrativo demais para deixar passar e muito mais importante do que falar a verdade. E essa jogada de marketing deu muito certo. O Prozac sozinho passou a gerar mais de 2 bilhões de dólares por ano em vendas, logo no seu primeiro ano de inclusão no mercado. Hoje, esse mercado movimenta mais de 20 bilhões de dólares por ano. E em poucos tempo, o Prozac não era só o remédio, mas ele virou uma cultura. O mundo, ele havia encontrado uma solução mágica para a tristeza. Ou pelo menos, era isso que eles queriam que você acreditasse. Antes de mergulhar nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as histórias que eles não querem que você saiba. Bora pro vídeo? Nos anos 90 e 2000, a venda de antidepressivos explodiu. Nos Estados Unidos, 1 em cada 8 adultos passou a tomar essa droga todos os dias. Na Europa, o consumo aumentou 147% em apenas 20 anos como um todo. A Espanha, por exemplo, triplicou seu consumo nos últimos 20 anos. E no Brasil, a explosão veio logo depois. Um levantamento recente mostrou que o consumo de fármacos para a saúde mental cresceu quase 20% em apenas 2 anos. O auge disso veio na pandemia, quando o Brasil viu um boom no consumo e explodiu mais de 30%. Sabe o que é mais perturbador? A maioria dessas prescrições não veio de psiquiatras nem de especialistas da área de saúde mental. A prescrição vem de médicos gerais em postos de saúde, que após uma consulta rápida decidem dar o diagnóstico e prescrever o remédio como uma solução. Basicamente, a tristeza cotidiana virou mais uma prescrição na rotina da medicina, quase como se fosse prescrever um remédio para gripe. Milhões de pessoas recorrem à pílula todos os dias, mas poucos sabem o preço real dessa utilização, a dependência mental, emocional e até física que isso causa. Você não vai acreditar no que é mais incrível dessa história toda. Estudos confidenciais mostraram algo que nunca chegou ao grande público. Conheça aqui a FDA. Esse é um órgão público americano. Ele é basicamente responsável por supervisionar e responsável pela saúde pública em relação a comida e medicamentos nos Estados Unidos. Então, se alguma coisa não presta, faz mal para a saúde ou você deve evitar, eles fazem um estudo clínico e recomendam ou não a utilização desse remédio. O New England Journal of Medicine revelou que nos dossiês da FDA, apenas metade dos estudos clínicos feitos com antidepressivos eram positivos. Ou seja, de todos os antidepressivos existentes no mercado, apenas metade realmente eram efetivos e funcionavam, com a outra metade basicamente não tendo função nenhuma, funcionando apenas como um efeito placebo. Em contraste com isso, nas revistas científicas, era publicado que 94% dos antidepressivos funcionavam corretamente. Você provavelmente está se perguntando, como isso é possível? O órgão regulador diz que metade não presta, enquanto as revistas científicas dizem que 94% faz exatamente o que deveria fazer. Muito contraditório, não é? Na verdade, aqui a resposta é muito simples. Foram publicados apenas estudos que eram positivos. Veja bem, as publicações em revistas científicas têm muitas vezes empresas por trás.
São empresas financiando as pesquisas que podem reforçar ou não o uso do medicamento. Agora imagina você, uma empresa farmacêutica que está gastando milhões de dólares para fazer uma pesquisa sobre um medicamento que você já gastou mais milhões para criar, buscando uma forma de provar ao público que ele é necessário, e com isso você ganharia bilhões de dólares em receita. E se esses estudos que você estivesse financiando, na verdade, estivessem provando o contrário, que o seu remédio, que você gastou bilhões para inventar, na verdade não faz diferença nenhuma para a população? Bom, eu não sei o que você faria, mas eu sei o que eles fizeram. Os estudos negativos sobre antidepressivos eram simplesmente engavetados. Eles tinham a verba cortada para não serem finalizados ou eram abandonados no meio do percurso. Com isso, a massiva quantidade de informações em publicações científicas é positiva em relação à utilização da pílula da felicidade. Muito inteligente, não é? Essa é a forma de manipulação que a população sofre e não tem nem ideia. É algo sujo, mas infelizmente é muito recorrente no mundo farmacêutico, onde cada remédio pode gerar bilhões de lucro, fazendo com que as empresas farmacêuticas façam de tudo para ter um resultado positivo nessas pesquisas. E sabe o que é melhor do que inflar resultados para vender medicamentos como milagrosos? Vender 2 medicamentos milagrosos. Veja bem, a indústria de antidepressivos hoje movimenta quase 20 bilhões de dólares por ano. Enquanto pacientes lidam com dependência e efeitos colaterais, executivos estão comemorando e estourando champanhe em cada ano. E agora, o que as farmacêuticas estão fazendo é criar um ciclo duplo de lucro. Quer entender como? Vem comigo. Nós falamos no início do vídeo sobre a Prozac, criado pela farmacêutica Eli Lilly, mas um outro gigante do setor, a Pfizer, também tem a sua versão de antidepressivos, que se chama Zoloft. O posicionamento do mercado é idêntico, uma pílula da felicidade que normaliza o desequilíbrio químico do cérebro. Se você ver os efeitos colaterais desse medicamento, você vai ver o seguinte: o Zoloft pode causar disfunção sexual, libido reduzida, dificuldade de orgasmo e disfunção erétil. Sabe qual é outro remédio que é o carro-chefe da Pfizer? Um remédio que anula e resolve todos esses problemas sexuais causados pelo Zoloft? O Viagra. Sim, a Pfizer, ela vende o que causa disfunção para depois vender a solução. É simplesmente um ciclo que prende o paciente para sempre, gerando lucro após lucro para a empresa. É aquela velha história: cria um problema e vende a solução. Só que aqui, a Pfizer faz isso com a sua saúde. Esse tipo de polêmica envolve antidepressivos fazem anos e praticamente todas as empresas que vendem já foram envolvidas em algum escândalo ao longo dos anos. Em 2012, a empresa dona da Paxil pagou 3 bilhões de dólares em multa por promover o medicamento ilegalmente para crianças e esconder dados de segurança sobre ele. A Forest Allergan pagou 313 milhões por empurrar Celexa e Lexapro para adolescentes, um público que não deveria tomar esse tipo de remédio. E um vazamento gigante chamado Prozac Papers mostraram que a Eli Lilly, farmacêutica dona da Prozac, já sabia nos anos 80 do risco de suicidalidade em pacientes viciados no seu remédio milagroso, a famosa pílula da felicidade. Com tantos casos e escândalos em volta dos antidepressivos, como é possível que o mercado continue tão dependente desses medicamentos? Por que a tendência é cada vez mais vermos esses lucros bilionários crescer, quando na verdade nem tão eficientes assim eles são? Os antidepressivos não se venderam sozinhos. Eles foram vendidos como qualquer outro produto de massa, e as táticas usadas fariam uma inveja para qualquer agência de publicidade. Quando o Prozac chegou no mercado em 1987, a Eli Lilly não lançou apenas um remédio, ela lançou uma marca global. Revistas estampavam a frase mágica: corrija o desequilíbrio químico. Uma ideia bem simples, mas muito poderosa. Sua tristeza não era culpa sua, era falta de serotonina. E me diga que pessoa que não quer uma solução rápida e prática para os seus problemas. E em cima disso, ainda culpar a tal da serotonina, uma coisa que você não tem absolutamente controle nenhum. É a campanha de marketing mais perfeita que existe. A solução rápida para solucionar um problema que não é a sua culpa. Mas por trás de tudo havia um detalhe escondido. Não existe nenhuma prova científica sólida de que a depressão seja causada pela falta de serotonina. Mesmo assim, essa teoria virou slogan. E com esse slogan, a venda continua sendo feita e impulsionada ano após ano, viciando cada vez mais pessoas que provavelmente não precisariam tomar esse remédio. You know when you feel the weight of sadness. You may feel exhausted, hopeless, and anxious, a serious medical condition affecting over 20 million Americans. Only your doctor can diagnose depression. Side effects may include dry mouth, insomnia, sexual side effects, diarrhea, nausea, and sleepiness. Zoloft is not habit-forming. Talk to your doctor about Zoloft, the #1 prescribed brand of its kind. Zoloft. When you know more about what's wrong, you can help make it right.
Nos anos 90, a Pfizer levou isso para um outro nível com o Zoloft. A propaganda, ela mostrava um bichinho triste, perdido, em preto e branco, até que tomava uma cápsula azul e a vida ficava colorida. Simples, emocional e absurdamente eficaz. Ali, a Pfizer estava mostrando que sem uma pílula milagrosa na sua vida, a vida era triste em preto e branco, mas com a cápsula milagrosa, a vida voltava a fazer sentido. Esse comercial sozinho convenceu milhões de americanos de que a tristeza era comum, era uma doença química. O resultado foi estrondoso. Em poucos anos, o Zoloft virou um dos medicamentos mais vendidos do planeta. Mas quando falamos da indústria farmacêutica, existe um detalhe muito importante, pois o marketing não pode ser direcionado apenas ao público final. Ele deve ser direcionado também para quem prescreve os seus medicamentos. Exatamente, médicos do mundo inteiro foram alvos de um verdadeiro bombardeio de ações para incentivá-los a prescrever os antidepressivos. Visitas semanais de representantes das farmacêuticas com presentinhos, vários congressos luxuosos, viagens de negócios pagos por laboratórios, tudo isso com o intuito de disseminar a utilização de antidepressivos. Até uma formação continuada foi financiado pelas mesmas farmacêuticas que lucravam com a venda dos remédios. E isso, aqui no Brasil, foi ainda mais chave, porque aqui a propaganda direta ao consumidor é proibida. Então a persuasão aconteceu dentro dos consultórios, através do médico, e funcionou. Hoje, antidepressivos estão entre os remédios mais vendidos do planeta e estão presentes no SUS. Do Prozac nos anos 80 até a explosão pós-pandemia no Brasil, a promessa é muito simples: curar a depressão. A realidade foi completamente outra. Bilhões em lucros, milhões de dependentes e uma saúde mental cada vez mais controlada pelo mercado. Sim, antidepressivos eles ajudam muita gente, mas hoje os interesses de acionistas valem muito mais do que a sua saúde. Viciar o paciente e o transformar em uma fonte de receita mensal que vai estar sempre comprando remédio é muito mais importante do que solucionar qualquer problema. E a pergunta é, até onde você está disposto a acreditar que a sua felicidade cabe dentro de uma cápsula? A verdade é uma só. Os antidepressivos são mais um caso de um remédio forçado goela abaixo de pessoas que provavelmente nem precisavam dele. Te convido também a ver um vídeo aqui no canal que fala do mesmo caso em pessoas que têm supostamente TDAH e usam Ritalina para o seu controle, quando na verdade a grande maioria não precisava se medicar. Você tá vendo? Isso é tudo um sistema, o sistema farmacêutico que lucra bilhões e quer te deixar viciado. Você precisa abrir os seus olhos e perceber que você é manipulado de formas que você não fazia ideia. Se você quer ficar por dentro de tudo isso, segue o nosso canal, dá um like no vídeo e compartilha com seu amigo. E me conta aqui nos comentários se você concorda comigo, se você realmente acha que as farmacêuticas, elas estão nos enganando. Até o próximo vídeo.